leucócitos, que são os glóbulos brancos, eu vou dividi-los em granulócitos e agranulócitos. O que é granulócitos e agranulócitos? Quando eu olhar para o desenho ou para a fotografia desta célula, o cara que for chamado de granulócitos, ele tem grânulos ou grânulos dentro dele. Então, por exemplo, quando eu olhar para um granulócito, eu vou ver algo parecido com isso. Uma célula, um núcleo e um monte de pintinhas aqui que recobre a célula inteira. Todo granulócito tem essa característica, tá? Aí eu vou ter aqui o neutrófilo, tá? O eosinófilo, tá? E o basófilo. Todos esses três são granulócitos. Os agranulócitos são os linfócitos e os monócitos. Tá? São esses. Granulócito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, agranulócito, linfócito e monócito. Perceba uma coisa, quando eu for classificar quanto à origem, linfóide e mieloide, o monócito está junto do grupinho dos granulócitos. Mieloide é neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito. Tá? Linfóide é só linfócito. Agora, quando eu falar de granulócito e agranulócito, ele muda de time. O monócito sai do time dos neutrófilo, eosinófilo e basófilo e vem para o time dos linfócitos, porque é de grânulos, eles não têm esses grânulos no citoplasma. Tá? Existe uma classificação histológica que eu vou colocar aqui, depois eu tenho essa classificação também numa tabela, tá? Mas basicamente assim, como é que eu identifico estas células em um desenho? Basicamente pela composição do núcleo, ok? Os neutrófilos, eu tenho um núcleo chamado de trilobado. O que é um núcleo trilobado? É igual o desenho que eu fiz aqui, ó. Em vez de eu ter um núcleo assim, ó, arredondado, eu tenho a célula e tenho um núcleo com um lobo, 2, 3, e ele é assim. Isso é um núcleo trilobado, é a característica de neutrófilo, tá? Neutrófilo tem esse tipo de núcleo. Responsável por quem, gente? Fagocitar os invasores. O neutrófilo tem uma função semelhante ao macrófago, só que o macrófago atua no tecido conjuntivo e o neutrófilo atua no sangue, ok? O neutrófilo é responsável pela formação do pus. O que é o pus? É aquela secreção formada em um processo infeccioso onde está havendo o ataque dos neutrófilos aos invasores. A diferença do macrófago para o neutrófilo é que os dois fazem fagocitose, só que o macrófago ele fagocita, mata e continua fagocitando. O neutrófilo ele se mata, ele implode, matando o invasor junto, tá? Nas infecções originam pus. Não terminei de ler, acabei escrevendo de novo. O eosinófilo, ele é bilobado. Então ele é daquele jeito que eu desenhei ali, ó. Ele tem um núcleo assim, bilobado, 2 pedaços, tá? E eles atacam invasores maiores como vermes. Então, se você fizer um exame de sangue e der número de eosinófilos elevado, pode ser que você tenha verme. Não quer dizer que sim, mas é um indício, tá? Olha, o número de eosinófilos está alterado. Será que vale a pena tomar um ivermectina, né? Um anita, um remédio de verme? Às vezes vale, tá? Ele possui antihistamínico, tá? E ele pode ser um agente importante bloqueador de alergias. Então, se você teve uma alergia recente e fizer um exame de sangue e der eosinófilo alterado, pode ser que não seja verme, pode ser que você reagiu a um processo alérgico.
Você passou pelo processo, ele não causou alergia em você. Você conseguiu entender? Ele reagiu à alergia, ele parou a sua alergia. Porque quem causa alergia normalmente é o basófilo. O basófilo é uma célula envolvida com processo alérgico. Existe outra célula no tecido que também tem a ver com processo alérgico. Alguém lembra no tecido conjuntivo aula passada? Qual célula que tinha a ver com processo alérgico? Que tinha heparina e histamina também? Mastócito. O mastócito no tecido dispara histamina e heparina. O basófilo no sangue dispara heparina e histamina. E quando isso acontecer, o que vai acontecer com o eosinófilo? Ele vai tentar disparar um antihistamínico. Vai tentar diminuir o processo alérgico, tá? Prof, mas se a alergia não é o corpo tentando reagir contra o invasor, por que a gente está tentando reduzir a alergia? É um equilíbrio. A gente está buscando o tempo todo a homeostase. Se a gente acelera o coração, gente, daqui a pouco ele vai diminuir o ritmo, tá? Se a gente aumenta a difusão de oxigênio, daqui a pouco eu tenho que diminuir. Se eu aumento o processo alérgico, eu mesmo tenho que ser responsável por diminuição, senão eu vou entrar num colapso. É o que acontece com muitas pessoas que têm uma reação tão intensa que leva a um choque anafilático. Se você não intervir com um antialérgico, a pessoa morre. Tem gente que é tão alérgica que ela tem que andar com um antihistamínico injetável na bolsa. Porque você nunca sabe quando você vai ser picado por uma abelha. Então, se a pessoa é alérgica, ela for picada por uma abelha, ela morre. Então, na bolsa dela tem que ter um antihistamínico injetável para ela não morrer. Às vezes não dá tempo nem de chegar no hospital, dependendo da alergia que ela tem. Mas geralmente os processos alérgicos não têm porquê. Porque são coisas que não são ameaças de verdade. Sim, aí é quando a gente tem, por exemplo, a alergia de uma maneira... Não tem como você falar para o corpo, olha, um grão de pólen não é uma coisa tão grave para você ter essa crise de espirro. Um pelo de gato, muitas vezes, não é uma coisa tão grave, mas ele reage. Tá? Então tem pessoas que são muito alérgicas a tudo, tem gente que tem alergia à água. O cara toma banho gelado e começa a pipocar, começa a ficar vermelho, né? Então assim, é complicado. Eu já vi uma reportagem uma vez, gente, de uma mulher que era alérgica a ovo. Ela não podia comer nada que tinha ovo, nem bolo, nada que vai ovo ela podia. Ela quase morreu no sinal de trânsito, quando ela parou a moto dela do lado de um boteco que estava fazendo um ovão na chapa ali. Ela sentiu o cheiro do ovo, começou a ter uma alergia, caiu no chão, quase morreu. Chamaram o SAMU para socorrer a mulher. Por quê? Quando a gente está lá fritando o ovo, o que é o cheiro do ovo, gente? Alguma partícula do ovo, alguma química do ovo que volatilizou lá e você está cheirando. Às vezes o gosto, a gente até comentou, o gosto e o cheiro às vezes não é parecido com alguns, né? Normalmente uma comida que é fedida, você não quer comer, tipo dobradinha. É um cheiro horrível de bucho de boi lá, fervendo, que coisa horrorosa. Quando você sente aquele cheirinho gostoso, dá vontade de comer e às vezes o gosto é bom. Então, na verdade, você está sentindo o cheiro ali, tem, às vezes, alguma coisa que você é alérgica. Tem gente que é extremo, tem que tomar. Tem gente que se encostar gera alergia. Tem gente que se cheirar também. No caso da mulher, quase morreu. Eu nunca tinha visto isso, eu fiquei impressionado. Quando falou que a mulher sentiu o cheiro de ovo, quase morreu, né? Tudo bem? Então, esses são os basófilos, ok? Aí nós temos aqui, ó, coloquei algumas figurinhas. Basófilo, quantas horas de gravação deu, Julia Gil? Gravação de live? 1h30? 1h26. Vamos lá, estamos terminando. Aqui eu tenho o neutrófilo, olha lá, os trilobados, ó, 1, 2, 3, 3 lobos. E temos também, dá pra ver aí na apostila os grãozinhos que tem dentro dele, gente? Isso é granulócito, tá? Ó, ai, que coisa linda esse eosinófilo. Olha aqui, dá até vontade de chorar, né? De tão bonito que é. Ó, todo roxo aqui, ó, com 2 lobos e um monte de grãozinho. E esse é o basófilo. Gente, o basófilo é raro. Se você fizer um exame de sangue, se alguém tiver na casa lá um hemograma, procura lá nos arquivos, busca lá e analisa seu hemograma. Vai estar lá que você vai ter cerca de 40, 50% de neutrófilos. Vai ter lá uns 2, 3% de eosinófilo e vai ter 1% ou menos de basófilo. É pouquinho, só se você tiver no processo alérgico. Se você tiver com alergia, vai dar um monte, mas se você não tiver, ele vai parecer nada quase. Lá na aula de histologia na faculdade, né, a professora dava aula, igual eu tô dando aqui, ela falou, ó, gente, agora vocês vão para aula prática, cada um vai pegar seu microscópio e vai procurar as células aí na lâmina de sangue.
Se alguém achar um basófilo, chama, porque todo mundo queria ver um basófilo. Aí você, ai, neutrófilo, um eosinófilo. Opa, achei um basófilo. Aí todo mundo, ei, fazer aquela fila assim, né? Pra galera olhar o microscópio do cara que foi o premiado que achou um basófilo, que é muito raro. E ele consegue, né? Você conseguir ver, era uma comemoração.